Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar a respeito da toxina. Vai ser uma aula sobre a aplicação da toxina botulínica, tá? É uma aula que eu também acredito que seja mais para quem está iniciando, né? A gente vai falar algumas coisas do aspecto prático da aplicação, como fazer a aplicação da toxina, né? Então eu gostaria de convidar vocês a prestarem bastante atenção em alguns detalhes. Pode ser que esses detalhes ajudem bastante, né, no dia a dia de vocês, mas para quem já está bastante familiarizado, talvez a gente não tenha muita novidade, tá? Então, lembrando aqui, eu gostei bastante dessa foto. Os livros, as fotos que eu utilizei para essa aula são do livro do André Borba e da Suzana, que é um livro de toxina botulínica e MD Codes, que é um livro que está bem legal, principalmente para quem está começando, assim, com bastante tabela de diluição, mostrando muita coisa em detalhe, tá? Então, aqui eu peguei essa foto porque essa foto mostra algumas das musculaturas da parte muscular que a gente mais utiliza no nosso dia a dia da toxina. É óbvio que tem as técnicas avançadas para rosácea, para fechamento de poro, isso a gente vai ter aulas específicas, tá? O que eu quero aqui é falar da aplicação do dia a dia, o grosso mesmo do nosso tratamento da parte facial. Então, aqui a musculatura do frontal, né? Uma parte do prócero, o nosso corrugador que fica lá embaixo, deitadinho em cima do osso, né? Que a gente sabe que essa área aqui, a parte mais medial do corrugador, que é a parte óssea dele, né? Que tem a inserção óssea, a origem, na verdade, dele óssea, que é a parte onde a gente vai ter que fazer a aplicação da toxina mais profunda, né? Eu gostei dessa foto por isso, porque ele dividiu as regiões em necessidade de aplicação superficial ou profunda, para a gente saber onde está a musculatura. Essa parte aqui, onde é a inserção cutânea do corrugador, é a parte que fica justamente na linha médio pupilar, onde a gente tem um risco maior de pegar o elevador da pálpebra superior, mas a gente precisa sim trabalhar essa musculatura. Então, lembrando que essa injeção nessa área aqui tem que ser superficial para a gente pegar essa musculatura que está superficial, está aderida à pele, né? E a gente injetar uma quantidade menor de toxina aqui, superficial, geralmente só com o bisel da agulha, né? No subcutâneo aqui, e a gente fazendo essa injeção de preferência com a agulha direcionada para cima, tá? Para a gente nunca direcionem a agulha aqui para baixo. Vamos fazer essa injeção, a gente pega o paciente por aqui e coloca a agulha direcionada para cima. Nunca apliquem de cima para baixo, para não ter perigo da gente pegar o elevador da pálpebra superior e aumentar o nosso risco de ptose, tá? Aqui o abaixador do supercílio, a musculatura do orbicular dos olhos, né? Que é uma musculatura que a gente vai trabalhar bastante nessa região lateral e um pouquinho na parte superior para fazer aquela técnica de elevação, né, da cauda da sobrancelha, retirando a força dessa área aqui, tá? Essa parte dos zigomáticos a gente já utiliza quando vai fazer alguma correção de assimetria, isso já é técnica avançada, a gente não vai falar hoje, tá? E aqui a musculatura nasal para a gente melhorar aquelas bunny lines, né? Lembrando sempre de cuidar aqui para não pegar uma quantidade muito grande, para não pegar o elevador da pálpebra superior e da asa nasal, para a gente não fazer a ptose, tá? O músculo orbicular da boca, onde a gente vai trabalhar aqui bastante as rugas, né, periorais, e aqui a musculatura do abaixador do ângulo da boca, né, que é um músculo bem superficial também, que fica mais ou menos 1 centímetro para baixo dentro do nosso canto da boca, né, em direção bem onde está a nossa linha de marionete, 1 centímetro para baixo da comissura, onde a gente vai pegar ele mais superficial também para a gente conseguir ter uma melhora do resultado, tá? Então a gente vai começar do zero. Então o que precisa para o material para a gente fazer a aplicação da toxina? A seringa de 3 ml, tá? Uma agulha para aspirar, de preferência ela já vem agulhada, essa daqui é uma seringa que já vem agulhada, tá? A gente precisa de soro físio estéreo, eu sugiro de 10 ml para não ter que descartar o resto, porque também não dá para pegar o de 100 ml e ir só diluindo, a gente tem risco de contaminação do soro. Então, para fazer a toxina é melhor cada frasco que abrir, ou se for diluir mais de uma toxina no mesmo momento, né? Mas abrir um frasquinho desse, usar o que precisar e descartar o restante, tá? A gente vai precisar de luva, de gaze, né? As luvas não precisam ser estéreis, obviamente não é um procedimento que necessita ser feito estéreo, tá? O que precisa estar estéreo é a agulha que vai injetar a toxina no paciente e a própria toxina, tá? Um lápis para marcação,
Tem gente que usa caneta, eu não gosto, tá? Esse aqui os fabricantes dão pra gente sempre, né? De preferência um lápis branco para marcação de toxina, mas para quem não tiver, vocês acham na farmácia, em qualquer local, esses lápis para olho mesmo, mas de preferência branco. Os outros a gente tem uma dificuldade maior de retirar no pós, tá? O álcool 70 ou clorexidine, lembrando que o álcool pode desativar a toxina, então se vocês limparem o rosto do paciente com álcool, esperem secar um pouquinho para depois fazer a aplicação, tá? A anestesia tópica aqui é bastante questionável. Primeiro porque ela não faz anestesia de verdade, quando é um anestésico bastante potente, a gente consegue sim melhorar muito a dor do paciente, mas lembrando que a gente precisa ali de 20, 30, 40 minutos, dependendo do anestésico, antes da toxina para passar o anestésico. Não dá para passar e já sair fazendo, porque não vai funcionar, tá? E se for um anestésico mais fraco, uma lidocaína pura, alguma coisa assim, não funciona, tá, pessoal? Porque a anestesia diminui muito pouco ali a sensação da picada da agulha. Mas aquela ardência do soro físio que acaba acontecendo lá dentro da musculatura, as anestesias mais fracas, menos eficazes, não funcionam, tá? Elas não conseguem tirar essa sensação do paciente. Então, se for para fazer uma boa anestesia, passar com tempo antes, com 20, 30, 40 minutos, depende do anestésico que a gente utiliza, uma quantidade generosa ali na região, tá? E tem que ter esse tempo de funcionamento. O gelo é muito eficaz nessa parte também, porque às vezes a gente não tem o tempo para deixar o paciente esperando, ou ele não pode ficar esperando, né? Então a gente também pode utilizar o gelo imediatamente antes, coloca o gelo, retira e faz a aplicação em cada ponto, tá? E aqueles vibradores também nos ajudam bastante a enganar os neurônios e o paciente sentir, né, confundir ali o local da aplicação, tá? É importante a gente ter um abridor de lacre. Esse aqui eu ganhei da Mers, tá? Mas um abridor normal de cozinha ajuda muito, porque a gente sabe que lá no final do nosso frasco a gente acaba perdendo lá, né? 5, às vezes até 10, dependendo de como a gente faz a nossa diluição, a gente pode perder uma boa quantidade de unidades de toxina lá dentro da tampinha, né? Daquela borrachinha, quando a gente inverte tudo para tentar aspirar, nunca vem tudo, tá? Então é importante ter esses abridores para a gente conseguir realmente utilizar toda a nossa toxina, tá? Isso pode parecer pouco, mas no final do ano, no final do mês, é um frasco de toxina extra que a gente coloca fora, tá? Dependendo da quantidade que a gente utiliza. Então, os abridores de lacre a gente falou agora e as seringas de insulina com ou sem agulha. Eu utilizo essas aqui, que elas vêm embaladas individualmente, elas têm 100 unidades e são divididas para cada 0,02 ml, tá? Mas isso a gente já teve a nossa aula de diluição e a escolha da seringa é de cada um, da maneira como prefere, como gosta de diluir, certo? Então, as indicações cosméticas para toxina, elas são para rugas móveis, rugas de expressão, né, causadas por contratura da musculatura, assimetrias faciais musculares primárias ou secundárias, né, secundária é uma cirurgia, por exemplo, né, uma cirurgia de tumor de ouvido, que às vezes faz aquela paralisia facial secundária, né, uma paralisia facial primária de nascença, enfim, sorriso gengival, hipertrofia de masseter, hipertrofia de temporal. Saiu um estudo há muito pouco tempo agora, né, demonstrando que o tratamento de hipertrofia de masseter às vezes hipertrofia o temporal secundariamente, né, como resposta para tentar compensar essa perda de força no masseter, o que no temporal nem sempre é tão ruim, porque a gente tem perda de volume aqui e a gente acaba usando os volumizadores justamente para repor esse volume, tá? Melhorar aumento então em posição de comissura labial, né, diminuir a força do depressor do ângulo da boca, né, do ângulo oral, para a gente conseguir deixar a comissura mais alinhada e menos rebaixada, tá? Melhora do contorno da face, fazendo as técnicas de Nefertiti, reduzindo a força do platismo, a ação do platismo como um abaixador, né, desse contorno. A gente utiliza muito para hiperidrose em cabeça, axilas, mãos e pés e redução do volume muscular da panturrilha. Eu não concordo com essa parte da panturrilha, tá? Mas aqui não é a função da aula dizer o que eu concordo ou não. Mas como eu faço muito tratamento de varizes, muita escleroterapia de varizes, eu acho quase um pecado a gente tirar a força muscular da panturrilha, tá? Mas existe sim essa possibilidade para a gente reduzir e melhorar o contorno da panturrilha, tá?
Então, algumas indicações clínicas aqui: blefaroespasmo, espasmo hemifacial, paralisia facial, para a gente tentar compensar, né? O bruxismo, fissura anal, incontinência urinária, a gente utiliza bastante também. Os paralisados cerebrais, né, para melhora da mobilidade, do trofismo muscular. Distonia cervical é outra indicação, foi das primeiras indicações de uso de toxina. As contraindicações da toxina: gestação, tá? A gente não faz nada em gestante, só carinho, dá abraço, consola, tá? Faz drenagem, mais do que isso não pode indicar nada, tá? Claro, alguns cremes, eu tô falando de tratamentos invasivos. A amamentação não é uma contraindicação, inclusive saiu um trabalho no ano passado demonstrando isso. Eu sempre fiz em lactante, tá? Eu nunca achei que deveria ser uma contraindicação, mas o meu cuidado pessoal do consultório é solicitar que a mãe permaneça pelo menos 6 horas sem amamentar depois de fazer a toxina, tá? Que a gente sabe que é o tempo de introjeção da toxina no neurônio, né, mais ou menos, e o tempo também de qualquer quantidade que possa ter caído na corrente sanguínea ser metabolizada, tá? Para não ter perigo de passar para o bebê. Isso é coisa minha, não tá nesse trabalho, tá? Esse trabalho só demonstrou eficácia e ausência de risco, tá? Infecção local ativa, a gente não faz nenhum procedimento, né? Quando o paciente está com uma infecção no local do procedimento, isso é um absurdo, né? Dermatose ativa, por exemplo, uma psoríase, né? Na área que a gente for tratar. Sensibilidade ou alergia aos componentes constituintes da toxina, então vocês têm que conhecer a toxina que vocês utilizam e saber das alergias do paciente, tá? Então, alergia de toxina A, alergia de albumina, né? De succinato de sódio, aqui tá errado, pessoal, perdão, aqui é sódio. E alergia de lactose, tá? Algumas toxinas têm a lactose presente na formulação. Fraqueza motora na área tratada, tá? A gente não vai fazer uma paciente com paralisia facial fazer uma toxina botulínica na área paralisada, né? Alguns pacientes lesados pós-cirúrgicos, por exemplo, também. Eu tenho alguns pacientes que fizeram lifting frontal, né? O lifting coronal, e pegou o ramo frontal do facial em um lado, então o paciente ficou contraindo de um lado e o outro lado não contrai. A gente não vai fazer toxina no lado que não contrai, tá? Então a gente vai tratar só o lado que necessita. Obviamente que a gente nunca vai fazer toxina num paciente que tem uma doença neurodegenerativa, né? Então isso é uma contraindicação bastante importante. Pergunta se o paciente tem perda de força, algum histórico de doença neurodegenerativa na família, né? Miastenia graves, enfim. A gente não vai fazer se a gente tem suspeita ou diagnóstico desse tipo de doença, tá? Uma incapacidade de contrair ativamente a área a ser tratada, não tem indicação da gente tratar uma área que não consegue nem contrair. O objetivo da toxina é paralisar a contração muscular, tá? Os medicamentos que inibem a sinalização da neuromuscular, né, que potencializam a ação da toxina, também são contraindicações. O uso de aminoglicosídeo, penicilamina, quinina, bloqueador de cálcio, tá? Isso aqui é contraindicação do fabricante, de alguns estudos, assim, particularmente eu não vejo muito sentido, muita necessidade de contraindicar. Eu vejo sim a necessidade da gente cuidar bastante com a dose e ter certeza de que a gente está com segurança nas áreas que a gente está tratando, tá? A gente não oferecer nenhuma área de risco, assim, para o paciente, tá? Agora, região frontal, bem tranquilo, região periocular, a gente respeitando as margens de segurança, tranquilo, tá? Doença sistêmica mal controlada, a gente não faz nada, né? Num paciente que está com uma doença sistêmica, um câncer em tratamento, uma diabetes mal controlada, a gente controla e depois trata, tá? Lembrando que o que a gente faz aqui é totalmente estético, então o paciente não está doente, ele pode sim esperar. É um procedimento eletivo, tá? As contraindicações relativas, alguns autores consideram contraindicação absoluta a amamentação, tá? A gente já viu que já caiu por terra isso, né? Cicatriz hipertrófica ou queloidiana, eu já vi em vários livros, isso aqui como contraindicação não tem nenhum sentido, porque na verdade o queloide sim tem sentido, porque é pela puntura, não pela toxina, mas pela puntura da agulha, tá? Agora, a cicatriz hipertrófica, a toxina botulínica na verdade é um tratamento de prevenção de cicatriz hipertrófica. Já teve N trabalhos demonstrando melhora da característica da cicatriz, né, da aparência da cicatriz. Se a gente fizer uma cicatriz numa área frontal, por exemplo, vai fazer uma cirurgia aqui e logo depois da cirurgia fazer pontos de toxina ao redor da cicatriz para evitar a contração daquela musculatura, diminuindo a tensão na sutura, tá?
e diminuindo a tensão na cicatriz, que é um fator bastante importante de formação de cicatriz hipertrófica nos primeiros 6 meses, tá? Depois da cirurgia. Então, é uma coisa que, na verdade, ajuda, não é uma contraindicação quando o assunto é cicatriz hipertrófica, tá? A ocupação do paciente, que quando exige uma expressão facial, a gente não vai paralisar completamente um ator, né, uma atriz, e deixar a pessoa lá sem conseguir... A pessoa tem que adivinhar pela fala o que ele está sentindo sem ele conseguir expressar nada. Isso não é possível, tá? Mas tudo isso tem que ser conversado. As atrizes, os atores usam sim toxina botulínica, mas a gente pode reduzir a dose, a gente pode fazer pontos estratégicos que eles vão manter a mobilidade sem necessariamente precisarem envelhecer, né, formarem as rugas ali no tempo normal e não poderem se beneficiar da ação da toxina, tá? Expectativas irreais e transtornos dismórficos são contraindicações relativas para todos os procedimentos de quem faz estética no consultório, tá? Então é sempre importante a gente conversar com o paciente, mostrar para ele o que ele realmente pode esperar desse tratamento, tá? Mostrar que não é mágica, que tem sim limitações, mostrar que a toxina não trata todos os tipos de ruga, tá? Que ela vai tratar a ruga estática, a ruga dinâmica, perdão, não vai tratar a ruga estática, que se o paciente tem flacidez associada, ele precisa trabalhar a flacidez também, que ela não é uma mágica que vai fazer o paciente ficar totalmente sem ruga, que se a gente paralisar totalmente a cauda da sobrancelha para deixar ele sem ruga, a cauda cai, então a gente tem que saber alinhar bem isso para manter mobilidade, mas alguma ruguinha ainda vai ficar, então é importante a gente conversar com o paciente, tá? E se for um paciente que realmente é problema, aí é melhor a gente contraindicar, tá? Mas isso é para qualquer tratamento, não é só para toxina. Então, antes da aplicação, a gente vai fazer uma asepsia da região, né, com álcool ou com clorexidine, como eu falei. Falei foto aqui, eu fiquei frisando, porque isso aqui é extremamente importante, tá? A foto já me salvou de N complicações e eu acredito que vocês também, quem tá assistindo essa aula, tá? Semana passada eu ainda fiz uma cirurgia numa paciente, fiz uma blefaro superior e inferior e ela voltou para revisão me dizendo que eu tinha deixado um olho menor que o outro, o olho direito menor que o esquerdo. Eu falei, não, é impossível porque a gente só tratou a pele. Vou te mostrar aqui a nossa foto do antes. Ela já tinha o olho direito bem menor que o esquerdo, mas ela não reparou isso porque o paciente não repara, né? Ele vai parar para olhar para aquele detalhe quando ele fez um procedimento naquela região, tá? Então, ela, é mesmo, nunca tinha visto. Falei, pois é, expliquei que todo mundo é assimétrico. Falei daquelas fotos de montagem que pegam as pessoas mais bonitas do mundo e dividem o rosto em dois e juntam o lado esquerdo com esquerdo, direito com direito, nenhuma delas ficaria tão bonita quanto é sendo assimétrico, que todo mundo é assimétrico, mas que algumas pessoas têm assimetrias mais visíveis, tá? Então isso é o que eu sempre explico e isso é uma das histórias que eu poderia falar, das muitas histórias para vocês, de que o paciente só reparou numa coisa que ele tinha depois que ele fez algum procedimento, tá? Uma vez já aconteceu também com uma paciente, tu me deixou com um sorriso torto com a toxina. Eu fiz a toxina de terço superior e ela disse que eu deixei o sorriso assimétrico puxando para um lado. Falei para ela, tu pega uma foto bem antiga do teu Orkut, era do tempo de Orkut ainda, que eu quero ver uma foto antiga contigo sorrindo. Falei, tá vendo aqui? Teu sorriso já é assimétrico. E aí eu fui lá e corrigi, coloquei um pontinho mais embaixo, tratei o zigomático dela e corrigi a assimetria do sorriso. E ela ficou super feliz e viu que realmente não tinha sido eu e ela é minha paciente até hoje, isso aí já tem uns 10 anos mais ou menos. Então é importante, tá? A foto é extremamente importante para a segurança de vocês, para a satisfação do paciente, para a gente conseguir mostrar resultado também, tá? E para a gente conseguir ter um arquivo que nos defenda de qualquer tipo de problema no futuro. O termo de consentimento, né, que já é tão falado, tá? O contrato, se for o caso, depende da conduta de cada um, tem gente que faz contrato de prestação de serviço, né? Pagamento antecipado, eu coloquei questionável aqui, porque isso depende da conduta de cada um. Isso a gente sabe que é o correto, mas a gente não faz para todo mundo no consultório, porque tem aquele paciente que já é amigo, que já, né, que a gente já conhece há anos. Fica até um pouco chato a gente falar para ele ir lá pagar e voltar depois. Então, não, né? Eu botei questionável porque cada um vê como fica melhor para si. Óbvio que quando é um paciente que a gente não conhece a primeira vez, essa é a conduta correta, tá? Anestesia tópica também botei questionável, porque depende do tempo, se o paciente tem tempo para ficar 30, 40 minutos esperando e se a gente não tem outro dispositivo, como gelo, alguma coisa que também possa substituir, tá?
perguntar sempre sobre as medicações que alteram a coagulação. Eu botei questionável, pessoal, porque isso aqui é uma orientação da maioria dos livros, mas eu não vejo nenhum sentido. Nenhum sentido. Inclusive, eu já vi alguns livros dizendo que o paciente tem que parar de tomar as medicações 10 dias antes de fazer um fio. Fazer fio? Quem é que morre sangrando por causa de fio? Como é que a gente vai mandar um paciente que tem um stent cardíaco, que tem história de infarto, de AVC, parar 10 dias a medicação, o antiagregante, perdão, o antiagregante plaquetário dele, a medicação que ele está usando? Eu vou botar esse paciente em risco de ter um AVC e um infarto para fazer um botox, para fazer um fio, para fazer um preenchimento. A gente é médico, a gente sabe que ninguém vai morrer sangrando porque fez uma puntura numa musculatura superficial da face, porque passou um fio no subcutâneo. Isso não existe, tá? Então aqui eu sempre vou trazer nas aulas para vocês o que a gente vê no livro e a minha opinião pessoal, tá? Porque eu tô aqui para ensinar, mas também para não ter aquela conduta cega da ciência, né? Porque a gente sabe que vai mudando, vai vendo que não tem sentido e aí vai trabalhando, né? Quando eu aprendi a fazer escleroterapia também, tu só trata as telangiectasias, o resto opera. Isso não existe, né? E depois de tanto tempo, agora todo mundo começando a fazer as nutridoras com escleroterapia, todo mundo começando a trabalhar isso. Então, a gente tem que questionar tudo que nos dizem, tá? Não vejo nenhum sentido em parar as medicações anticoagulantes ou antiagregante plaquetário para fazer um botox. Então, aqui as áreas de segurança, tá? Essa foto tá bem bonitinha porque a gente consegue perceber as áreas que a gente tem de segurança para tratamento do paciente. Lembrando que a gente sempre vai ter que tratar 1,5 a 2 centímetros acima, né, da linha do supercílio para manter a nossa segurança, e também não só para segurança, mas hoje a gente já sabe que a gente não deve paralisar totalmente a região, o terço inferior, né, do frontal. A gente deve trabalhar mais nos 2 terços superiores, que são os terços que realmente são os abaixadores da fronte, né? E que essa região aqui é um elevador da fronte que vai nos ajudar, inclusive, a não ter uma queda importante aqui do supercílio sobre os olhos, tá? O nosso triângulo de segurança aqui, né, no tratamento dos corrugadores e do prócero, tá? A gente vai tratar a região lateral aqui do orbicular dos olhos, sempre mantendo um respeito aqui de mais ou menos 1 centímetro de distância, né, do canto lateral do olho, tá? Pra gente ter uma segurança aqui também de que não vai pegar a musculatura intraocular. Eu gosto sempre de palpar o osso da órbita aqui e eu coloco no mínimo 1 centímetro para trás da palpação do osso da órbita, tá? Pra gente ter a certeza de que tá numa área segura. A gente não trata geralmente aqui essa parte da comissura oral, né, no cantinho. A gente vai respeitar esse 1 centímetro desse canto pra gente tratar as rugas do lábio superior e lábio inferior, né? O nosso abaixador do ângulo oral aqui eu não trato nessa região inferior, geralmente o pessoal orienta a tratar aqui, eu trato um pouquinho mais para cima, porque eu acho que se eu tratar 1 centímetro abaixo aqui da comissura oral, eu perco aquele risco maior de pegar o abaixador do lábio inferior, né? A gente diminui o risco de ter alguma assimetria. A gente tem aqui o ponto para tratamento do mento, né? A gente tem essa área de segurança de 3, 4 centímetros. Tudo isso a gente vai falar melhor quando a gente for falando da parte específica de tratamento de cada área, tá? Mas de 3, 4 centímetros aqui de distância da linha média para fazer os tratamentos de platismo, para a gente evitar pegar a musculatura da deglutição, né? Então a gente tem que lembrar de tudo isso, certo? Então, aqui as opções de analgesia, depois vocês deem uma olhada, né? As opções de analgesia injetável, não vejo sentido fazer analgesia injetável para toxina, no máximo se quiser fazer um bloqueio, tá? O gelo, a gente pode utilizar spray, refrigerador, né? Aqueles jatos de frios para a gente conseguir reduzir a dor do paciente, e as anestesias tópicas, tá? Na hora da aplicação, a gente precisa fazer uma asepsia, então, e retirar a anestesia tópica, se for o caso, tá? Uma marcação dos pontos, lembrando de considerar sempre o halo de ação da toxina, que é em torno de 1 centímetro mais ou menos, tá? Da região que a gente está colocando a nossa toxina. O Dysport tem um halo de ação um pouco maior, né? Mas a gente considerando para 1 centímetro mais ou menos é o que a gente vai conseguir ter
bons resultados e fazer uma equivalência para todos eles, tá? A marcação dos pontos, então, considerando o halo de ação, o uso das toucas e faixas, se necessário, para o paciente, deitar o paciente, eu prefiro uma inclinação de mais ou menos 45 graus, tá? A gente pode utilizar gelo ou resfriador imediatamente antes da gente fazer cada puntura, e a gente também pode utilizar os vibradores, tá? Na hora da aplicação. Então a gente pode marcar com diferentes cores para a gente delimitar diferentes quantidades de toxina, né? A gente vai fazer uma aula só sobre a técnica do 21, né? Que é a técnica da MERS, para aplicação de Xiaomin na região frontal, onde a gente pode colocar pontos com meia unidade, 1 unidade, 2 unidades e até 3 unidades. E aí cada ponto desse vai ter uma cor diferente para a gente saber a quantidade que vai colocar. Então isso é possível, vocês podem fazer um protocolo de vocês e vocês utilizarem isso nos pacientes, tá? Geralmente a gente já vai fazendo isso automaticamente, porque a gente sabe que na área tal a gente bota tanto, na área tal a gente bota tanto e assim vai, tá? Então, depois da asepsia, aguardar que o álcool seque, né, para não aplicar com o álcool, pela questão da desativação da toxina. Na mão dominante, a gente vai ter sempre a nossa seringa, e na outra mão, na mão esquerda, no meu caso, a gente vai ter uma gase seca. Então, eu aplico a toxina e eu já tiro a marcação. Eu aplico e tiro a marcação, porque aí eu sei onde eu já fiz e onde está faltando fazer, tá? Pra gente não ter confusão. Se acontecer algum sangramento maior, a gente vai só pressionar com a gase ali até que o sangramento pare, tá? Nenhum sangramento importante acontece no uso de toxina botulínica, tá? Equimose, hematoma, só se a gente errar muito na mão, assim, pegar áreas mais vascularizadas, pegar algum vaso mais superficial, mais calibroso que o paciente possa ter, é só pressionar, vai parar de sangrar, tá? Na lateral dos olhos aqui, a gente pode fazer uma técnica aplicando ele mais superficial, tá? Mais intradérmico ali, como se estivesse fazendo uma intradermoterapia, vai arder um pouco mais, tá? Mas a gente vai ter uma vantagem de ter um risco bem menor de pegar algum vasinho e deixar o paciente com uma equimose na lateral do olho, que é um local bem vascularizado e um local chato de ficar com equimose, né? Então, se o paciente possui alguns vasos aparentes, às vezes a gente fala para o paciente, faz força, aí tu faz a marcação e quando tu vai fazer a aplicação, tu vê que aquela marcação está exatamente em cima de um vaso. Não vai aplicar ali, bota 1 milímetro para o lado, 1 milímetro para trás e evita que pegue justamente onde está o vaso, tá? O uso do venuscópio, ele pode ser útil, porque a gente consegue delimitar alguns vasos mais superficiais, tá? Se o paciente for um paciente que tenha vasos muito aparentes ou que tenha algum evento que não possa ficar com equimose de jeito nenhum, tá? As recomendações do pós, então, é não fazer exercício no dia da aplicação, né? Pra gente não ativar a circulação e não ter risco de absorver essa toxina. Não deitar por 4 a 6 horas logo após a aplicação, tá? Deitar ou dormir, né? Geralmente a gente fala isso. Eu falo que o paciente pode dormir sentado se ele quiser, o problema é realmente baixar a cabeça, tá? Não apertar onde a gente fez a aplicação, nem massagear a área tratada no dia da aplicação. O gelo, tem muita gente que deixa, eu não deixo, não vejo sentido, o paciente já sai com gelo do meu consultório se eu pegar algum vasinho e ver que ficou roxo. Mas eu não oriento gelo no pós, não vejo nenhum sentido, tá? Alguns pacientes, pelas ponturas das agulhas ou pela própria ação da toxina, podem desenvolver cefaleia no pós, tá? Então, pelas ponturas, geralmente a cefaleia é no dia ou no dia seguinte, e quando é pela ação da toxina, a cefaleia vai se dar lá pelo 4º, 5º dia, 6º dia. Alguns pacientes têm cefaleia sempre quando fazem a aplicação da toxina, geralmente aqueles que têm um histórico já de cefaleia ou enxaqueca, tá? E aí vocês vão orientar que o paciente use o que ele tiver acostumado para quando ele tem as crises, tá? Então, as medicações que já são de costume, geralmente eu deixo dipirona ou paracetamol para quem não está acostumado a ter. Equimose, a gente vai usar as pomadas para equimose, Irudoide, Reparil, Trombofob, Venalote H, se pegar algum vasinho e ficar alguma equimose, né? Lembrando para o paciente que o efeito da toxina vai iniciar do 4º ao 6º dia para frente e que esse efeito vai terminar com 15 dias, e a gente sabe que a toxina chega no efeito top dela com 28 dias, né? Mas que a gente vai chegar no efeito final com 15 dias, que é quando a gente vai fazer a revisão dessa toxina. A gente pode revisar a toxina com até 30 dias, porque é quando a gente ainda tem esse esquema de estar no efeito top, tá? Depois dos 30 dias a gente já começa, dependendo da força do paciente, dependendo da rotina dele, se ele fuma, se ele é atleta e tal, a gente já começa a ter um risco de ter perda de resultado.
Então, o limite que eu dou para o meu paciente de revisão é até 30 dias depois de ter feito a sessão, tá? Mas eu marco a revisão com 15, até porque é para o paciente ficar satisfeito, para a gente resolver logo alguma possível assimetria ou uma musculatura que ainda não paralisou totalmente e ele quer que melhore o resultado, né? A gente tem que lembrar o paciente sempre que pode ficar com alguma simetria de sobrancelha, porque a gente paralisando a região central do frontal, a gente torna independentes as caudas das sobrancelhas, então uma pode ter mais força que a outra e uma ficar um pouquinho diferente da outra. Se o paciente se incomoda muito ou fica muito arqueado, eu falo que ele pode vir antes no consultório que eu conserto, mas eu vou fazer a revisão no tempo correto de 15 dias, porque a gente já sabe que nem todos os pontos paralisam ao mesmo tempo. Então, se eu sempre falo, se ficar uma simetria muito leve, que não te incomode, espera até o 15º dia, porque é comum de acontecer de às vezes fica um pouco e depois regulariza tudo e fica tudo ok, tá? Então, conversem isso com o paciente de vocês que ele não vai ficar chateado e ele vai entender o que está acontecendo. Ele tem que entender que é um processo, não é uma coisa mágica de uma hora para outra, tá? Sempre é importante lembrar para o paciente que não pode utilizar radiofrequência nas áreas em que a gente utiliza toxina, porque vai acelerar o processo de turnover ali, a gente vai perder resultado mais rápido, tá? Então, a toxina dura menos tempo se a gente utiliza radiofrequência na área. Eu já vi alguns pacientes perderem o efeito mais rápido utilizando ultrassom microfocado também, tá? Isso é uma coisa que eu percebi na minha prática diária, não vi nenhum estudo a respeito, nem contraindicando o uso, tá? Orientar os atletas e os fumantes de que o efeito neles vai sim durar menos tempo, vai durar em torno de 2 meses, tá? E lembrando que nessas pessoas a gente pode dar uma caprichada e aumentar um pouco a dose, porque a gente sabe que o tempo de duração também é dose dependente. Se a gente aumentar um pouquinho a dose, a gente tem uma duração um pouco maior, tá? Orientar bem a duração real do procedimento. A maioria das pessoas que chegam para mim pela primeira vez vem dizendo que a toxina dura 6 meses. Ah, não, eu fiz com fulano e não gostei porque a toxina dele durou só 3 meses. Então, tem que falar, dura 3 meses. É aquela coisa que eu sempre falo. Se a gente deixar para avisar depois, parece que a gente fez coisa errada. Eu já entrego uma folhinha para o meu paciente dizendo a toxina dura 90 dias. Depois desse período, vocês vão começar a perder resultado gradualmente e com 4 a 6 meses está na hora de fazer de novo. Então, o paciente não pode dizer que eu não falei ou que eu não entreguei nada por escrito, certo? Isso é importante para manter credibilidade, para eles saberem que vocês estão sabendo o que vocês estão falando. Eu ofereço a bula da medicação caso queira levar para ler, tá? Então, orienta sempre sobre a duração que vocês não vão perder paciente, certo? Os efeitos indesejados, então, é o travamento do sorriso, o estudo é técnica dependente, né, e unidades dependente, então, na dúvida, usem menos, tá? Na dúvida, não sei se eu vou usar 2, 3 unidades, usa uma. Na revisão, qualquer coisa, coloca mais uma, tá? Bolsas palpebrais inferiores, né? A gente não pode, se o paciente tem uma flacidez já ou uma extrusão de bolsa palpebral, isso é uma contraindicação de uso de toxina ali, porque a gente vai relaxar mais ainda a musculatura e vai fazer uma protrusão maior dessa bolsa, pode fazer um edema ali nessa região, que a gente sabe que a drenagem ocular é bastante dependente do orbicular também, tá? Queda da lateral do supercílio, então eu prefiro sempre deixar a lateral do supercílio funcionando e ver isso com o paciente na revisão. Quer subir, achou que subiu demais, tu achou que tá legal assim, quer que eu baixe um pouco, a gente não vai ter problema desse jeito. É melhor isso do que colocar antes e depois que cair eu não consigo mais tirar, tá? E se for colocar de antemão, no máximo uma unidade sempre. Meia unidade, uma unidade. É melhor ter que colocar mais um pouco depois do que precisar tirar e não conseguir, tá? O desabamento do frontal é um efeito bastante indesejado, então por isso que a gente trabalha mais os terços superiores e deixa o terço inferior livre, né? Trabalha uma quantidade com doses bem maiores nos depressores, nos corrugadores, no depressor do supercílio, no prócero e diminui a mão no frontal para a gente conseguir ter uma ação maior de elevação e reduzir realmente a força dos depressores, tá? Assimetrias também pode ser um efeito indesejado, então cuidem, respeitem as áreas, né, de tratamento, as zonas até onde a gente pode ir, né, os nossos limites ali de segurança e cuidar com correção de assimetria de área bucal e de queixo, tá? Às vezes eu já vi isso acontecer também, vai fazer o depressor do ângulo oral e acaba pegando o depressor do lábio inferior. Aí quer fazer uma simetria melhor, porque difundiu para cá, quer deixar o paciente mais simétrico, então faz do outro lado. Nessa correção de assimetria que a gente for fazer, coloca meia unidade se for necessário,
tá? E pede para o paciente fazer alguma coisa que vai estimular o lado que ele ficou com a musculatura mais flácida. Não tentem compensar com doses mais altas, porque lembrando que que isso aconteceu por difusão da toxina. Se ela difundiu para cá, a dose que chegou aqui é muito pequena. Então, se a gente tenta compensar com uma dose normal do outro lado, o daqui vai resolver e aqui vai ficar com 3 meses de paralisia, tá? Então, cuidem muito dessa parte, se tentarem compensar alguma assimetria com doses mínimas, meia unidade, 1 unidade, revisa o paciente de novo, orienta estímulo, certo? As complicações, né, da toxina, que uma das mais temidas é a aptose de pálpebra, né? Pegando o elevador da pálpebra superior, né? A gente já fala tanto a respeito disso e a gente vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso. Então hoje eu vou citar, mas a gente não vai se deter muito nessa parte, tá? Quando a gente falar de toxina periocular, a gente vai ter uma aula disso. Então, as complicações, a infecção é bastante rara, mas pode, né? Tem que lembrar da sepsia, do soro estar estéreo, da nossa seringa estar estéreo, né? Do procedimento ser um procedimento mais asséptico possível. Se ficar alguma equimose, eu não considero isso uma complicação. Isso é uma coisa que pode acontecer com um procedimento que não vai trazer nenhum malefício para o paciente. Se ficar alguma equimose, cremes tópicos, irudoide, Reparil, Trombofob, dolorimento local pelas ponturas, né? Isso varia da sensibilidade de cada um, então analgésico comum e orientar. Cefaleia a gente já falou, que é uma coisa que pode acontecer, principalmente para pacientes que têm histórico de cefaleia, vai utilizar a medicação que ele tiver acostumado em casa, tá? Aptose palpebral, as coisas que a gente pode utilizar, né? Se a gente não respeita aquela linha de segurança, cuidado quando vocês forem fazer a cauda do corrugador, tá? A gente pode utilizar algumas coisas que vão acelerar esse retorno da atividade do elevador da pálpebra superior. A radiofrequência é uma delas, a gente sabe que não pode fazer ela em cima do olho, né? De jeito nenhum, mas a gente pode fazer na borda, aqui na zona do corrugador, então ela pode ajudar bastante. Se for em outra área, pode fazer o uso da radiofrequência normalmente. A eletroestimulação, a gente pode pegar também essa zona mais perto, né? Alguns colírios, que a gente vai falar na aula mais específica. Fisioterapia, né? Falar para o paciente piscar o olho, tentar forçar para abrir o olho. A gente pode pedir para o paciente comprar aquelas escovinhas de dente que vibram, né, que são para escovar o dente sem fazer nenhum esforço maior, pedir para o paciente colocar aqui em cima, que ela vai ficar vibrando ali em cima, vai fazer um estímulo mecânico e elétrico diretamente na musculatura, tá? A gente vai acelerar esse processo de renovação dessa terminação nervosa. E casar com o paciente, né? Que toda vez que a gente tem uma complicação, a gente tem que ficar com o nosso paciente até resolver essa complicação, né? Não dá para fazer o que eu já via acontecer muitas vezes, de paciente chegar no meu consultório com uma necrose, às vezes algum problema pós-procedimento, e o fulano que fez o tratamento dele bloqueou ele no Instagram, bloqueou no WhatsApp, não responde mais as perguntas, entende? Isso não pode acontecer, é uma questão de caráter. Teve algum problema, a gente vai casar com o paciente até resolver, tá? Perda funcional pode acontecer na área bucal, então é melhor colocar menos e precisar fazer um refinamento, tá? Do que colocar em excesso e não conseguir tirar. Então, trabalhem com pequenas doses na área bucal. Meia unidade, 1 unidade por ponto, no máximo, se o paciente tiver uma força muscular muito grande, na dúvida, meia unidade, tá? E era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada, então, e eu estou à disposição.